Que a graça do Senhor Jesus seja com todos vocês que ouvem, que amam e que obedecem essa palavra. Essa graça maravilhosa, essa graça infinita, essa graça que não tem explicação, porque ela é acessível a todos, mas nem todos a desejam de todo o coração. Que essa graça esteja sobre a sua vida, que essa palavra faça rima na sua vida. Você vai entender essa palavra do segunda carta, segunda epístola do apóstolo João, e você vai ver que ela é curta, mas ela é tão profunda, que se você conseguir entendê-la em um momento da sua vida, tudo vai se fazer novo na sua vida, porque tudo está baseado na revelação dessa palavra. Ele diz assim, ele vai escrever a uma senhora eleita. Então ele vai escrever para você, porque você também é eleito. Ele vai escrever para mim, porque eu também sou uma senhora eleita do Senhor Jesus. Diz, do presbítero, João, claro, para a senhora eleita e a seus filhos. Saiba que a bênção do Senhor atinge toda a geração. Não atinge só você, ela alcança seus filhos, ela alcança seus netos, seus bisnetos, e toda a sua geração é abençoada por causa da sua decisão de servir ao Senhor Jesus. Aos quais eu amo em verdade. Sabe o que é amar em verdade? Amar em verdade é amar em Cristo, porque Cristo é a verdade. Então, quando ele diz amar em verdade, ele está querendo dizer amar em Cristo Jesus. Não é lindo isso? Porque ele é a verdade, ele é a palavra, ele é o verbo, Jesus é tudo. O dia que você entender isso, a sua vida muda totalmente. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. Todos os que conheceram a verdade. Você já conheceu a verdade? A verdade é um nome. A verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus. Por amor da verdade, eu poderia substituir aqui, por amor de Jesus, que permanece em vós e para sempre estará com a gente. Aleluia por isso, né? Esse é um amor que não morre, esse é um amor eterno, esse é um amor que vai te acompanhar por toda a eternidade. O amor da verdade, o amor de Jesus. A graça, a misericórdia e a paz. Olha, 3 coisas maravilhosas que você vai alcançar quando você está em Cristo. A graça, a misericórdia de Deus e a paz que vem do Senhor. Da parte de Deus e da do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o Filho do Pai. Para com todos em verdade, seja com todos em verdade e em amor. Que essa graça, que essa misericórdia, que essa paz, que ela te alcance, que ela se faça presente na sua vida, que ela seja para você, que ela tenha um rumo certo na sua vida, que todos os dias ela te visite. Essa graça, essa misericórdia e essa paz, que vem somente de um lugar do Senhor Jesus. Aleluia! Ele diz assim, continuando essa carta, né? Ele diz assim, de que alguns me alegro muito. Olha só, que alegria, né? Eu me alegro muito por ter conhecimento que alguns dos seus filhos vêm andando na verdade. Olha que coisa linda, né? Muitas vezes você pensa assim, mas eu não entendo por que os meus filhos ainda não estão na verdade. Calma. Ela diz que alguns, então não eram todos os filhos dela também que já estavam na verdade. E disse, eu me alegro por ter conhecimento que alguns dos seus filhos já vêm andando na verdade, já vêm andando com Jesus, assim como recebemos os mandamentos do Pai. Ele se alegrava com alguns dos filhos dela que já estavam sendo participantes da glória de Cristo Jesus. E agora, Senhora, eu te rogo, não como escrevendo um novo mandamento, mas aquele mesmo que desde o princípio nós tivemos, que nos amemos uns aos outros. O mandamento não era novo, mas era uma nova forma de amor. Por que era uma nova forma? Por que era novo? Porque agora era um mandamento, mas com exemplo. Era um mandamento que era possível de ser obedecido,
Por quê? Porque não era mais a lei escrita em pedras, escrita em tábuas, era uma nova lei, escrita no nosso coração, por meio do Espírito Santo que habita em nós. E o amor é este, diz o apóstolo o João, que nós andemos segundo os seus mandamentos. Ande segundo os mandamentos. Esse é o mandamento que já desde o princípio vocês já ouviram, para que nós andemos nele, para que vocês andem nele. Não é só ouvir, não é só conhecer, é andar segundo os mandamentos dessa palavra. Aleluia! Ele diz assim: eu sei que já muitos enganadores já adentraram neste mundo, os quais não confessam que Jesus veio em carne. Você lembra que eu falei ontem? Como que você reconhece um espírito imundo ou um espírito que vem da parte de Deus? O espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. E o espírito que não confessa isso é o enganador, e diz: esse é o enganador, esse é o anticristo. Olhem para vocês mesmos, para que não percam o fruto do nosso trabalho. Cuida da sua fé, cuida da sua bênção, cuida de viver firme no Senhor, para que você não perca o fruto do seu trabalho. Antes, vocês recebam o galardão por inteiro. Algumas pessoas vão receber galardões, mas lá no céu elas vão lamentar muito, pensando: eu podia ter recebido tantos galardões a mais, mas eu fui mais sossegada, eu não me preocupei muito em pregar essa palavra, eu não me preocupei muito em andar segundo essa palavra. Ela vai estar lá, mas ela vai ver o quanto ela perdeu, porque ele diz que recebam o galardão por inteiro. Significa que alguns vão receber galardão pela metade, vão receber galardão no céu reduzido. Então você não seja louco de arriscar, quanto mais galardão, melhor. Galardão são vidas, são almas que você ganha para Jesus. Ele diz: todo aquele que ultrapassa o ensino de Cristo, que não permanece nele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino de Cristo, esse tem tanto o Pai quanto o Filho. Você quer permanecer em Cristo? Então você tem que permanecer nesse ensino, no ensino dessa palavra. Você não pode se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Você tem que estar firme, permanecendo nesse ensinamento, vivendo nessa palavra, crendo nessa palavra, não apenas conhecendo, que conhecer até o diabo conhece, não é suficiente para a salvação. Ele diz: se alguém vem encontrar com vocês, se você conhece alguma pessoa, sem trazer esse ensino, uma pessoa que traz um ensino diferente, uma pessoa que não confessa que Jesus Cristo é o Senhor, uma pessoa que nega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, não recebam eles em casa. Nossa, que sério! Não posso nem receber em casa uma pessoa que não confessa o Senhor, que não crê, que quer trazer para mim. Não que eu não posso receber uma pessoa descrente na minha casa, não é isso que ele está falando. Ele está dizendo que se alguém vem na sua casa para ensinar você alguma coisa que não faz parte dessa palavra, que não faz parte desse ensino, você não deve recebê-lo na sua casa. Nem mesmo cumprimentem eles. Ele vai mais longe, né? Nem cumprimenta, nem faz de conta que você nem conhece, porque quem os cumprimenta participa das suas obras más. Olha que coisa séria que é, né? Como a seriedade dessa palavra, de você não poder receber na sua casa quem não crê nessa palavra e não poder nem cumprimentá-lo na rua, porque ele não traz essa sã doutrina para a sua vida. Aleluia! A não ser que você vá pregar para ele, caso contrário, você evite-o. É o que o apóstolo João está dizendo. Embora eu tenha muitas outras coisas para escrever, que pena. O apóstolo João não vai escrever tudo que ele tinha para nos dizer. Ele vai preferir falar direto com a pessoa. Para escrever, eu preferi não fazer com papel e com tinta.
Ah, que peninha, né? Ele deixou de escrever muita coisa que a gente podia ter aprendido. Mas é que porque ele sabe que o que nós já aprendemos é suficiente e que o Espírito Santo pode nos ensinar muito além do que ele seria capaz de escrever. Então não se preocupe e não fique triste porque o evangelista, porque o apóstolo João não escreveu tudo que ele tinha para nos escrever. Ele diz assim: eu espero visitar vocês pessoalmente e falar com vocês face a face, para que a nossa alegria seja completa. Então não se preocupe que ele não escreveu mais coisas a nós, ele escreveu só essa epístola, né? Na segunda carta é só um capítulo, mas ele sabe. E quem pode nos ensinar agora face a face, pode revelar Cristo em nós, no nosso coração, na nossa vida, é o Espírito Santo. E ninguém é maior do que o Espírito Santo para nos ensinar, para nos mover, para nos deixar essa palavra completamente revelada no nosso coração. Os filhos da tua irmã, a eleita, te mandam saudações. Amém. E assim o apóstolo João encerra a segunda epístola deste maravilhoso Evangelho de João, um dos mais bonitos, né? Essas cartas, como eu sempre falo, né? A mini Bíblia. Se você lê bastante essas cartas, são 5 da primeira epístola, essa aqui da segunda e mais uma, que amanhã nós vamos terminar a terceira epístola e assim nós terminamos a terceira carta de João, terminamos João, nós vamos ver João de novo em Apocalipse. Depois da terceira carta vem Judas, e depois eu vou explicar amanhã sobre Judas, amanhã não, depois de amanhã sobre Judas, e começaremos o Apocalipse. Você está curioso para começar o Apocalipse, né? Imagina eu, também tô. Não sei se eu vou conseguir pregar um capítulo por dia como eu tenho feito. Por quê? Porque o Apocalipse demanda um pouco mais de estudo, um pouco mais de reflexão. Não dá para eu simplesmente vir aqui como eu faço e falar como eu tenho feito. Mas eu creio que o Senhor vai me capacitar para dar um bom estudo sobre o Apocalipse para vocês. Aleluia! Se você gostou, deixa seu like, compartilha com as pessoas que você ama, se você foi edificado também na sua fé. E amanhã nós retornamos com a terceira epístola do Evangelho de João. Amém? Um abraço e até amanhã.